Eu já comentei com vocês aqui que eu vou fazer uma série de vídeos analisando aí, fazendo o balanço de todo o elenco do Vasco em 2018, separando por setor, defesa, meio-campo, ataque, laterais. Já falei, né? Só que antes de comentar sobre isso, a gente tem que falar quem é que vai comandar essa tropa aí, quem é que vai ser o técnico do Vasco em 2019. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área junto com Carlos Alberto, porque o time do Vasco pode estar de férias, mas o Sobre Vasco aqui não para. E hoje a gente vai comentar aí uma coisa que está na boca da galera também, né? Que é a pergunta: quem vai ser o treinador do Vasco em 2019? Qual seria o melhor nome para dirigir a equipe Cruz Maltina em 2019? Antes de falar quem deve ser o próximo técnico do Vasco, nós temos que fazer um balanço aí sobre o atual técnico do Vasco, né? O Alberto Valentim. Eu, sinceramente, acho que o Alberto Valentim tá sendo um pouco injustiçado pela galera aí, né? Tá tomando muita bordoada de tudo quanto é lado e tá muitas vezes levando a culpa por acontecimentos na qual ele não tem participação, né? Pelo menos na minha opinião. Pelo menos na minha opinião. Os números do Valentim são muito fracos, são muito ruins, não tem como negar isso, né? 18 jogos, só 3 vitórias, aproveitamento ali beirando os 30%, né? Então é um aproveitamento muito ruim, sim. Mas temos que analisar esses números diante das circunstâncias em que eles aconteceram. Uma coisa é você ter um aproveitamento de 33% numa reta final de Brasileirão, outra coisa é ter um aproveitamento de 30% num Campeonato Carioca. De repente você tem o dobro de aproveitamento do Campeonato Carioca, 60%, e seu trabalho está sendo pior do que o do Valentim nessa reta final, por exemplo. Eu costumo comentar aqui duas coisas que eu gosto de falar sobre o Alberto Valentim. A primeira é que eu não sei se ele é um técnico ruim, mas ele foi uma escolha ruim para o momento que o Vasco atravessava. Porque o Alberto Valentim, ele é um treinador novo, começando ainda, ele tenta emplacar teorias novas, conceitos mais modernos de futebol, marcação alta, valorização da posse de bola. E essas táticas, elas requerem tempo para serem aplicadas num time. Não dá para você chegar do dia para a noite e fazer um time jogar como o Valentim gosta de ver as equipes dele treinando. E aí faltou, na minha opinião, inteligência, tanto da diretoria do Vasco quanto do próprio Alberto Valentim na hora ali de assumir a equipe. A diretoria do Vasco errou porque na situação que o Vasco estava, precisava de um técnico mais papum, vamos dizer assim, né? Um técnico talvez até mais defensivista mesmo, só para arrumar a defesa ali, tentar fechar a casinha e segurar as pontas do jeito que estava, né? Você está chamando um técnico, vamos lembrar aqui, para a reta final do Campeonato Brasileiro, o terço final ali do Campeonato Brasileiro. Não é para ser um técnico com um projeto muito elaborado. Tem que ser um técnico mais motivador, defensivo mesmo, para segurar a casinha ali atrás. No máximo fazer um esquema bola pro Maxi Lopes e ver se resolve. E também faltou maturidade, vamos dizer assim, do Alberto Valentim de perceber isso, né? Chegou querendo botar o time para frente, botar com 3 atacantes, sem volante. E nessa, o Vasco perdeu ali uns 5 jogos, né? Até o Valentim perceber que não ia rolar, que não ia conseguir implementar essa filosofia com o elenco que o Vasco tinha, no tempo que ele tinha disponível. Percebeu também, demorou para perceber, que o Vasco tinha problemas estruturais que iam além do elenco pouco qualificado, como, por exemplo, a questão da forma física dos jogadores. Então a gente chegou a perder alguns jogos com o Valentim fazendo substituições no meio da partida, substituições táticas, né? E no final, vendo o time ficar capenga porque tinha jogador contundido, jogador já sem condições de estar em campo, porque estava morto, tendo que ficar até o final porque já tinha queimado todas as substituições. Um exemplo aqui bem claro foi aquele no jogo contra o Flamengo, por exemplo. A gente estava com um jogador a mais porque teve um jogador do Flamengo expulso e no final tivemos que ficar com 10 jogadores só também, porque o Valentim queimou as suas substituições e no final teve jogador saindo contundido, né? O último a sair contundido foi o Bruno Silva, se não me engano.
e aí não tinha quem botar no lugar, já tinha queimado as substituições, sabe? Então, a gente perdeu aí esses primeiros 5 jogos, que prejudicam muito, até nos números do Valentim, né, de aproveitamento e de números de vitória. Perdeu esses primeiros 5 jogos para o Valentim perceber isso. Perceber que não ia conseguir fazer esquemas táticos muito elaborados, para perceber que não podia também ficar fazendo substituições táticas no meio da partida. Ele ia ter que guardar as substituições até o final para tirar jogador que se machuca, ou jogador que já não tem mais condição de ficar em campo porque está completamente morto. E a partir daí, a partir desse momento, eu vi uma evolução no time do Vasco da Gama. Para mim, houve uma melhora significativa do time do Vasco dos primeiros jogos do Valentim para os últimos. Claro, diante de todos esses problemas que a gente falou, né? Você tem que levar em consideração que é um elenco fraco, sem grandes talentos, um elenco muito desfalcado, porque, sei lá, 1/3 do elenco estava no departamento médico, entrando e saindo, com um preparo físico muito ruim, o que dificulta de você preparar táticas mais elaboradas e mais modernas, como marcação e pressão na saída. Se o time todo marcando lá atrás já chegar morto no final das partidas, como é que você vai querer que o time marque pressão à saída do adversário? Como é que você pode querer fazer assim, tô percebendo que a lateral esquerda do adversário tá aberta, eu poderia botar, sei lá, um Marrone ali pela esquerda para poder explorar isso aí. Mas se eu tiro um jogador do meio campo para botar o Marrone e faço uma substituição tática, de repente o outro sai machucado e a gente termina o jogo com 10 jogadores porque eu já queimei minhas substituições. Então não posso fazer substituições táticas também. Tudo isso foi limitando o poder de atuação do Alberto Valentim, foi deixando ele de mãos amarradas. E um exemplo, talvez assim, bem cristalino do que eu estou falando, foi agora na última rodada. A gente já tinha perdido o Ramon por contusão. No jogo contra o Palmeiras, a gente perde o Henrique por contusão. E aí chega na última rodada sem ter quem escalar na lateral esquerda. E aí eu vi durante a semana, nas redes sociais, 3 tipos de vascaíno. Uma parte achando que o Alberto Valentim ia ser muito burro se escalasse o William Maranhão improvisado na esquerda. Uma parte achando que o Valentim ia ser muito burro se escalasse o Fabrício na esquerda, por tudo que ele já apresentou, apesar de ser um lateral de ofício. E tinha muita gente achando que o Valentim ia ser muito burro se não escalasse um garoto da base na esquerda lá, puxa alguém da base e bota para jogar de titular. Como a gente sabe que nenhuma dessas 3 opções tinha como fazer um grande futebol, assim como não dava para esperar que o William Maranhão, jogando improvisado de lateral esquerdo, fosse fazer uma atuação para calar os críticos, eu acho que muito dificilmente também o Fabrício ia fazer uma atuação de calar os críticos e muito menos um garoto da base estreando no profissional num jogo decisivo ia fazer uma atuação de calar os críticos. Menos mal que o William Maranhão, que foi a escolha dele, não participou de nenhum lance capital ali, né? Porque se tivesse, seria ali a crucificação do Alberto Valentim. Mas vocês percebem como não tinha muito para onde correr? Não dá para culpar o Alberto Valentim na última rodada do campeonato, a gente tem o William Maranhão jogando na lateral esquerda. Não dá para culpar ele. A culpa é do departamento médico, de quem montou o elenco, do destino, você escolhe aí. O Valentim, como em muitas etapas dessa temporada, ele escalou quem podia escalar. Não era o Valentim que escalava o time, era o acaso que escalava. Machuca todo mundo, quem está disponível é esse que vira o titular da posição. Então, o que eu digo é assim, a segunda frase que eu gosto de falar sobre o Alberto Valentim é a seguinte: eu não sei se o Alberto Valentim é um técnico bom ou um técnico ruim. Porque, pelo que a gente viu agora, ele foi mais um passageiro aí nessa confusão que foi essa reta final do campeonato, do que realmente um capitão do time fazendo as suas escolhas e implementando a sua filosofia. Eu acho, repito, que a diretoria do Vasco errou quando trouxe ele lá atrás, porque não era o perfil de técnico que deveria ter trazido para aquele momento do campeonato, mas esse erro já está feito. Os 5 jogos que ele perdeu até sacar onde tinha amarrado o burrinho dele, esses jogos já foram embora e não voltam mais. Agora, demitir ele por conta daquele resultado lá de trás não faz sentido, né? O custo daquele erro a gente já pagou. Isso posto, quem eu acho que deve ser o técnico do Vasco para começar aí esse ano de 2019, então? Eu acho o seguinte: se o Vasco for trazer um grande nome, se o Vasco tiver um grande nome engatilhado aí para trazer, no momento que eu faço essa gravação aqui, por exemplo,
corre nas redes sociais um tweet do Euriquinho falando que o Vasco está fechando com um grande treinador, que vai ser excelente se for contratado. Se realmente isso for verdade, ótimo, eu sou muito a favor. Se o Vasco estiver fechando realmente com o Abel, se a amizade entre o Abel e o Campelo for mais forte do que o R$1 milhão que o Santos está oferecendo por ele, aí vai ser ótimo. Valentim, desculpa, valeu pelo trabalho aí, mas agora a gente vai chamar um técnico de ponta aqui para arrumar o Vasco, não só dentro de campo. Eu gostaria muito de ver um Abel no Vasco, não só pelo que ele poderia fazer dentro das 4 linhas ali, os esquemas táticos, como a organização que ele poderia fazer do campo para fora, na própria estrutura do futebol do Vasco, né? Ele que já trabalhou em vários clubes de ponta, sabe como é que funciona, chegaria com moral para impor as suas vontades. Ó, isso aqui tem que ser assim, isso aqui tem que ser assado. Gosta de apostar na molecada, né? Fez um bom trabalho pensando em garotos da base no Fluminense. Poderia repetir esse trabalho no Vasco. Seria excelente. Nesse caso, eu acho que a gente tem que fechar com o Abel mesmo, né? Se não for o Abel, mas for um outro treinador de ponta aí, não sei quem poderia ser, mas aqueles nomes inquestionáveis, cara, com certeza o Vasco tem que fechar. Se a gente conseguir ser atraente para um técnico desse calibre e conseguir encaixar o salário dele no orçamento, eu acho que é muito importante, sim. Uma vez que a gente não tem dinheiro para contratar um time cheio de estrelas, né? Porque quando você monta um time cheio de estrelas, o treinador nem precisa ser bom. O treinador só precisa ali controlar o ego dos craques para não ter nenhuma distração e joga a bola lá que eles se resolvem sozinhos. Agora, quando você vai ter um time mais limitado, né? Um elenco não tão talentoso, aí um técnico experiente que saiba tirar o máximo desses jogadores acaba se tornando bem importante. Então, nesse caso, se a gente conseguir, se a diretoria do Vasco aí mostrar valor, mostrar competência de trazer um técnico bom, aí eu acho que vale a troca sim, eu acho que vale a pena, com certeza, a gente tentar. Agora, se não for o caso, se for demitir o Valentim só porque acho que o Valentim é ruim e vamos ver aí quem que a gente vai trazer, aí nesse caso eu acho que é uma precipitação, é um exagero. Vai acabar apostando em alguma furada, vai, sei lá, Vanderlei Luxemburgo, né? Sempre que sai um técnico do Vasco, fala-se em Vanderlei Luxemburgo, seria o Vasco novamente tentando uma solução de 10 anos atrás para resolver um problema de hoje. Sou completamente contra esse tipo de escolha, né? Treinadores que já foram bons há 10 anos atrás, mas se perderam aí no caminho, e aí o Vasco virá a última redenção dos caras. Trazer Vanderlei Luxemburgo, Celso Roth, esses nomes aí que vocês sabem, seria contra. Apostar num nome novo, apostar num treinador que está fazendo um bom trabalho, vamos pegar o Lisca do Ceará, vamos pegar o Thiago lá do Atlético Paranaense, para mim é aposta, né? Muita gente fala do Lisca pelo trabalho excelente que ele fez no Ceará e foi muito bom, e esquece que o Lisca fez parte da campanha que rebaixou o Internacional no ano passado, né? Então, assim, você julgar um técnico por um trabalho só, eu acho muito pouco. É que nem querer julgar o Valentim por causa desses 3 meses que ele passou no Vasco até aqui. Tô dizendo que o Lisca doido não funcionaria no Vasco? Tô dizendo que o técnico do Atlético Paranaense não funcionaria no Vasco? Não. Pode funcionar, como pode não funcionar. Para mim é uma aposta. Assim como dar a chance para o Valdir Bigode, é uma baita de uma aposta também. O Valdir que nunca treinou uma equipe por mais de 2 jogos consecutivos. Para fazer essas apostas, eu prefiro então bancar a aposta que a gente já fez lá há 3 meses atrás, que é a aposta no Alberto Valentim. Porque, que nem eu falei, para mim, esses 3 meses não dá para avaliar o trabalho dele. Foram 3 meses muito conturbados, uma situação muito complexa, com vários fatores externos atrapalhando o trabalho do treinador. E mesmo com essas dificuldades, eu percebi uma evolução no time. Não é o suficiente para dizer se o Valentim é o treinador ideal para o Vasco, mas também acho cedo para dizer que ele não é, que é um técnico horrível, que não presta. Eu sou contra esse tipo de avaliação do Alberto Valentim. Então, qual que é o meu raciocínio? Uma vez, né, descartada a opção de um técnico de nome, se a gente for fazer uma aposta, dá a chance para o Alberto Valentim começar um trabalho sério, até com uma premiação por ele mal ou bem ter conseguido o objetivo para o qual ele foi contratado, que foi evitar que o Vasco fosse rebaixado. Dá para ele aí uma pré-temporada, uma chance de ajudar ali na montagem do elenco. E aí a gente vê, em 2, 3 meses de Campeonato Carioca, já vai dar para sentir se o Alberto Valentim
com tempo, com calma, sem aquela pressão de final de temporada, sem tantos jogadores contundidos, consegue realmente fazer um trabalho interessante, fazer o time do Vasco rodar aí. O Valentim iniciaria o ano já com um desgaste natural dessa reta final de 2018, é verdade. Então ele já encontraria uma torcida sem aquela boa vontade que tem com os treinadores no começo, né? Precisaria mostrar resultado logo no começo, porque senão a torcida ia pegar no pé dele. Mas também tem de positivo o fato de que ele já conhece a maioria do elenco, já está ambientado com São Januário, já sabe como as coisas funcionam, já sairia na frente aí de um treinador que chegaria agora para ainda conhecer o Vasco e tudo mais. Então, 3 meses de Campeonato Carioca, o suficiente para saber se o time do Vasco, sem os problemas de 2018, poderia rodar na mão dele. Se não funcionar, aí dá uma chance para o Valdir Bigode aí, que parte da torcida quer tanto, né? Valdir Bigode também não teria problema de ambientação, porque está trabalhando no Vasco aí desde a época do Eurico. Então é só pegar o time, assumir e vai lá. Começa aí o Campeonato Brasileiro já com o Valdir no comando do time. Agora, se não resolver os problemas que a gente identificou no Vasco em 2018, que já vem de 2017, 2016, que é falta de preparo físico, o time cansa muito rápido, departamento médico que não cura ninguém, elenco desqualificado, você não tem quem botar para resolver os problemas. Se não resolver essas questões, amigo, pode ser Alberto Valentim, pode ser Valdir, pode ser Luxemburgo, pode ser Abel, ninguém vai resolver o problema do Vasco. E essa é outra questão que eu acho que passa meio ao largo da torcida vascaína. Fica centralizando as críticas no Alberto Valentim como se o problema do Vasco fosse treinador. Assim como já centralizou no Jorginho, assim como antes o problema era o Zé Ricardo, antes dele o problema era o Milton Mendes, e a gente vai trocando de treinador, os problemas não se resolvem. É o caso de se perguntar, será que o grande problema do Vasco é quem comanda o time mesmo? Ou será que o problema não são outros? Enfim, essa é a minha opinião sobre o técnico do Vasco. Vou ficar torcendo aí para os rumores estarem certos e o Abelão ser anunciado como novo treinador do Vasco nos próximos dias, mas caso isso não aconteça, eu vou ficar satisfeito com o Alberto Valentim tendo mais uma chance aí, não faço parte da galera que acha que ele é um técnico horrível, não. Pode ser até que seja um técnico ruim, mas a gente tem que ver ele numa situação normal de temperatura e pressão, começando um trabalho desde o começo para poder sentenciar isso aí. Passageiro de um trem desgovernado que nem ele foi quando assumiu o Vasco, ali eu acho que é muito pouco para avaliar o trabalho do cara. Beleza, galera? Vou pedir para vocês aí curtirem o vídeo, assinarem o canal, ligarem as notificações para ficar sabendo quando vierem os próximos vídeos aí, porque para a semana a gente vai lançar aí, agora sim, os vídeos analisando o elenco do Vasco da Gama, né? Se não aparecer nenhuma notícia de última hora aí, né, que a gente tenha que fazer um vídeo para comentar em cima do laço, se não acontecer nada, os próximos vídeos aí do canal, a programação do canal aí para a próxima semana vão ser os vídeos analisando os goleiros do Vasco, os laterais, zagueiros, volantes, meio-campo e ataque do Vasco. Beleza? Posso contar com vocês? Espero que sim. A gente vai se falando.